dos seus maus caminhos, siga ao Senhor, tome essa decisão. E é muito importante, é muito maravilhoso saber que pessoas nessa noite, não é? Vão se batizar, vão descer as águas, estão assumindo um papel muito importante. E eu e você, como igreja, temos que nos responsabilizar por essas pessoas. Como igreja, nós temos que orar por essas pessoas, temos que auxiliar essas pessoas, porque uma nova identidade está sendo formada aqui. Amém? Uma nova identidade está sendo formada aqui, uma direção que vem dos céus. Então eu quero com você nessa noite meditar de um texto. Rapidamente, abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos. Semana passada foi falado aqui sobre o que foi falado semana passada aqui no estado. Quem que estava aqui, diga amém. Na semana passada, não hoje. O que foi falado semana passada aqui? Sobre a Os símbolos da igreja estão aqui na frente. Não tem os símbolos aí, né? No computador, né, Matheus? Mostra o maior lá, João. Eu estou tentando colocar lá. Queridos, preste atenção nisso daqui, muito importante. Quando você olha para as cores aqui que estão na nossa bandeira, a bandeira do Evangelho Quadrangular, para quem não sabe, essa é a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho Quadrangular, amém? E cada cor aqui simbolizada, ela tem algo específico e muito importante como base na palavra de Cristo, na palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Deixa bem claro, aqui quando nós vemos a cor vermelha, ela simboliza o quê? A cor vermelha, para quem estava semana passada aqui. O que a cor vermelha simboliza? Por que salvação? Sangue, não é? Quando você olha para a cor vermelha aqui, você tem que lembrar que alguém foi crucificado em uma cruz por você. E você olha para essa cruz que está vazia, e aí você vai prestar atenção que não tem ninguém aqui. Por que não tem ninguém aqui? Porque alguém foi crucificado nela, mas ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui para essa segunda cor, a qual nós estamos, com essa camiseta linda, muito linda essa camiseta. Cor amarela, que simboliza o quê? Poder. Que simboliza o Espírito Santo. Quando você olha para a pomba aqui, o Espírito Santo não é a pomba. O Espírito Santo é o poder. O Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Porque há muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é uma pomba. Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é poder. E nós vamos meditar nessa noite aqui a importância do Espírito Santo nas nossas vidas como cristãos. E nós temos que entender, é um símbolo, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. E eu quero com você rapidamente meditar, gostaria que a igreja se colocasse em pé aqui, nós vamos ler um versículo. E eu quero que você, as crianças que vão à escolinha, coloca-se em pé, igreja, todos vocês. Vamos ler aqui o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Vamos lá, queridos. Deus abençoe as crianças, Deus abençoe em nome de Jesus. Depois do batismo, elas voltam aqui, tá? Depois, na hora do batismo, elas voltam aqui. Então vamos lá. Está escrito aqui o texto das Escrituras Sagradas. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção aqui.
Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o quê? Poder. Repita comigo. Poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Sereis-me as minhas testemunhas, ou sereis, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração aqui. Espírito Santo, o meu convite é que o Senhor se manifeste em nosso meio. Todo espírito contrário, todo espírito de divisão, espírito que veio talvez de alguma forma para perturbar a vida dos seus filhos, da tua igreja, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque nós queremos que somente o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Somente o Senhor, Espírito Santo, tem liberdade para falar com a sua igreja. Revela ao nosso coração a tua palavra, e que nós possamos entender, aplicar e sejamos cheios da tua presença. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Muito importante. Amados, nós sabemos que servimos a um Deus, mas Ele se manifesta em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo provavelmente não recebe a atenção que ele merece de nós. Então hoje o meu convite para você é que nós estejamos dando uma atenção redobrada ao Espírito Santo. Nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma energia, como eu disse aqui, não é um vento soprado, e muito menos é uma pomba que sai voando. É uma representação de quem Ele é, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem que ser reverenciado e tem que haver um temor profundo, porque Ele é Deus. Nós não podemos colocar o Espírito Santo, às vezes as pessoas dizem assim, ó, Pai, Filho, e colocam o Espírito Santo como se fosse o terceiro. Primeiro vem um, dois, e depois vem o terceiro. Não, o Espírito Santo é Deus, Ele se manifesta aqui conosco hoje. Ele é Deus. Não há uma separação entre Deus Pai, Filho e Espírito. Eles são o mesmo. Amém? Temos que entender isso. Agora, deixa eu começar dizendo para você que o Espírito Santo ele foi enviado quando Jesus ele subiu aos céus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado para tomar o lugar de Cristo, representá-lo aqui na terra e agir no nome de Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo aqui conosco. Ele representa quem Jesus é, ele age através do nome de Jesus e ele está aqui na terra conosco, presente agora em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. E aí nós lemos este versículo que diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude é o poder do Espírito Santo. O que é o poder do Espírito Santo? São habilidades, é a força, a eficiência, é a capacitação que vem dos céus para a tua vida, para que você faça algo que Deus te chamou para fazer. Todo cristão tem um propósito maior na sua vida, e esse propósito unicamente está conectado ao Espírito Santo. Porque não há como você ser testemunha
Não há como você testemunhar sobre quem Jesus é e o que Ele faz sem o poder do Espírito Santo. Jesus, Ele vai ao deserto, Lucas 4 fala isso, e Ele vai ter um tempo de oração, 30 dias e 30 noites jejuando, se consagrando, mas a Bíblia diz que quem leva Ele, quem vai direcionar os passos dele ao deserto é quem? O Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era direcionado pelo Espírito Santo. Ele crescia em sabedoria, em conhecimento pelo Espírito Santo. Quando ele estava no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestava na vida de Jesus lá no ventre da sua mãe. Tudo que Jesus fazia era direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. E preste atenção aqui no que eu vou te dizer, isso aqui é muito importante. Todos podem receber uma visita do Espírito Santo, não importa quem seja, todos podem. E quando você recebe uma visita na sua casa, o que você faz? Você prepara os móveis, você limpa a casa, você vai preparar um bolo, você vai preparar os talheres, você vai preparar o ambiente, porque você vai receber uma visita. Mas o Espírito Santo não quer ser apenas uma visita para você e para mim. O Espírito Santo não quer ser mais um convidado na sua casa, que é um convidado especial e que apenas tem uma conversa e aparentemente diante dele você representa quem você é. Você representa estar, ser uma pessoa. Muitas vezes esquecemos que no nosso nascimento o Espírito Santo estava lá. Nós esquecemos que quando pecamos o Espírito Santo estava lá. Nós esquecemos que quando nos alegramos o Espírito Santo estava lá. Ele está presente e Ele vê tudo e todas as coisas. Ele vê as intenções do coração, as intenções. Ele sabe o que você está pensando agora. E Ele não quer ser uma visita para você. Ele não quer que você o receba como uma visita. Se você recebê-lo como uma visita, Ele vai te encher naquele momento. Vai! Ele vai te dar um abraço. Vem aqui, pastor. Ele vai te dar um abraço, claro que vai, o Espírito Santo vai, mas não é isso que o Espírito Santo quer de você. O Espírito Santo quer ser um abraço através da tua vida em outras pessoas. O Espírito Santo quer ser a sua boca falando através de você para outros, e Ele não quer que você seja apenas uma visita. Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Ele quer fazer morada, Ele quer entrar na sua casa e dizer: filho, eu sei que está bagunçado. Eu sei que por trás de toda essa arrumação não está legal. Os seus sentimentos estão ruins. Você está abalado. Mas Ele quer entrar e dizer: eu vou mudar a tua história. Nós não podemos ser testemunhas de Jesus se nós não recebemos o poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são o que vão impulsionar o cristão diante de diversas situações da sua vida. Somente com o poder do Espírito Santo você pode se posicionar diante do diabo e dizer: não há nada que você possa fazer para destruir a minha família, a minha casa. Porque você tem autoridade se você tem o poder. Mas se você for receber apenas uma visita do Espírito Santo, você vai sempre depender de outras pessoas. Por isso, eu quero declarar, eu quero que você entenda isso, que o Espírito de Deus está falando com você. Ele não quer ser uma visita. Ele quer fazer morada no templo, que é o seu lar, é o seu coração. É a sua
vida. Amados, nós temos que entender isso. Temos que entender isso. Os discípulos estavam reunidos segundo a ordem que Jesus havia dito. Ele disse, o que o Senhor Jesus disse? Reúnam-se ou esperem até que se cumpra a promessa do Espírito Santo. Atos 2. E aí a Bíblia diz que eles estavam reunidos em o mesmo. Daí o que aconteceu? Qual que é a outra palavra? Coloca lá, Mateus, Atos 2. Estavam reunidos em o mesmo lugar e a palavra e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, o 2. E está escrito, eu amo os de repente do Senhor. Eu amo os de repente. Você nunca sabe o que Deus vai fazer. Você pode estar esperando 20 anos por um milagre. Você pode estar esperando 10 anos por um milagre. E de repente, hoje, agora você recebe. Você nunca sabe, queridos, o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender que apenas num piscar de olhos, a tua história pode mudar agora, hoje. Você pode sair daqui como nunca você esteve, se você entender que de repente você tomou uma decisão na sua vida de mudar a tua história. Recebereis a virtude do Espírito Santo, poder, e somente assim você vai ser uma testemunha do Senhor. Agora pense comigo aqui, analise. Saulo, conhecido como hoje para nós o apóstolo Paulo, desbravante do Evangelho, ele estava a caminho, ele estava em direção com uma carta para prender cristãos. E sabe o que acontece? De repente, uma luz, ele se encontra com uma luz, de repente. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais os problemas que você enfrenta. Eu não sei como está a sua vida, quais são as dificuldades. Eu só sei uma coisa. Que se você se posiciona e diz, Espírito Santo, eu preciso desse poder. Eu não quero mais apenas uma visita. Eu quero que o Senhor faça morada. Eu entendo que de repente tudo vai mudar. Preste atenção nisso, queridos. Agora você pode se questionar e você pode dizer, mas como que eu vou receber esse poder do Espírito Santo? Como que eu vou receber esse poder do Espírito Santo? Você tem que pedir. Você tem que clamar. Você tem que pedir a Ele. E declarar, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. E o que eu te recomendo nesta noite aqui, é você sair, quando você chegar na sua casa, rapidamente, você se preocupe em procurar tudo sobre o Espírito Santo. Leia na palavra, procure versículos, medite, ore pelo Espírito Santo, procure, porque é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que intercede por nós diante do Pai. A Bíblia diz que é Ele que nos convence dos pecados. A Bíblia fala que é Ele que vai nos levar um dia diante do Senhor Jesus aos céus. A Bíblia deixa bem claro que é Ele que nos capacita, ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que transforma, faz milagres, faz maravilhas. Não é o homem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza milagres, é o Espírito Santo que faz transformações. Então nós precisamos se preocupar. Veja, Pedro tinha medo de dizer,
ele estava com Cristo. E por 3 vezes, outra hora, ele negou a Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, a plenitude, eu vi uma camiseta de alguém aqui hoje, plenitude. Depois que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele saiu pregando, e essa pregação foi tão impactante que 3.000 almas aceitaram, se arrependeram e aceitaram a Jesus. Depois que você recebe este poder do Espírito Santo, tudo muda. Antes ele estava com medo de falar, antes ele estava com medo de falar que ele estava perto de Jesus. Depois a plenitude do Espírito Santo traz uma abundância de coragem. O que nós precisamos entender, meus amados, é que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Atos 2:17, por favor, Mateus, rapidamente.